Olá, jovens, tudo bem? Saudades de vocês. Fique tranquilo que vai passar esse momento bem difícil. Aula de hoje, pessoal, iluminismo, ok? Um movimento extremamente interessante para a humanidade, um movimento que surgiu no século XVII, século XVIII, teve seu auge e até hoje está presente no nosso cotidiano. Quando se fala sobre o iluminismo, tem que falar sobre a origem do iluminismo. Tá? É um movimento intelectual que surgiu na Europa com a finalidade mais clara e básica, pessoal, de levar o conhecimento como uma forma de iluminação. Ou seja, um movimento intelectual que baseia-se nas aspirações das ideias como forma de iluminação da humanidade. O conhecimento como forma de aprimorar a condição humana. Então é um movimento intelectual e o próprio iluminismo, pessoal, é caracterizado como o século das luzes. Tá? Século XVII, século XVIII e vai respingar no século XIX, não tenha dúvida nenhuma. O que é um iluminista? O iluminista é aquele filósofo que desenvolve as ideias. Ok? Então, o movimento iluminista ele tem essa característica. Como eu falei para vocês, século XVII, basicamente, século XVIII, ele surgiu na Europa pelos intelectuais. Sua expressão maior foi na própria França. Ele se desenvolveu muito na França. Tá? Influenciou vários movimentos de independências pelo mundo. Na América do Norte, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a independência de vários países na América Latina, inclusive no Brasil, muitos que tinham a ideia do republicanismo como referência para o fim da monarquia, foram influenciados pelos ideais iluministas. E as condições para o desenvolvimento do iluminismo? Esse é um tema interessante que a gente tem que estar abordando. O iluminismo só surgiu, pessoal, por causa do antigo regime absolutista dos reis. O iluminismo surgiu pelo quê? Pela grande influência da religião sobre o Estado e sobre a coisa pública. Então, a religião tem que ser respeitada no âmbito dela, segundo os iluministas. Mas os reis absolutistas e a religião eles estavam de mãos dadas, determinando todo esse tipo de coisa. Sabe aquela ideia da liberdade religiosa, liberdade intelectual e liberdade civil? São lemas iluministas. Ok? Uma das coisas interessantes que o próprio iluminismo, para surgir, para ter seu ápice mais tarde, eles criticavam o absolutismo dos reis, ou seja, o poder centralizado dos reis, o privilégio da nobreza, os nobres, com aquela pompa toda, né, os ricos, o forte poder da igreja sobre o Estado, a influência da igreja sobre o Estado, o clero sobre os padres, sobre os religiosos, sobre a religião sobre o Estado. Tá? Um outro tema bem interessante que foi o quê? Com a ascensão da burguesia, nós já comentamos que são burgueses. Né? Os burgueses, na verdade, são os primeiros comerciantes que moravam em Burgos. Burgos era o quê? Um condomínio fechado e lá morava um burguês. Por que burguês? Porque ele morava num burgo, né? E a pobreza morava na periferia. Essa ascensão econômica desses caras, eles fazem a diferença também para fomentar e fundamentar o momento iluminista. E eles acreditavam que a ciência, que a própria sociedade, deveria ser guiada pela razão e pela ciência, e não pela fé e pela religião. Então, toda vez que você perceber no teu cotidiano uma leitura valorizando mais a ciência, valorizando mais a condição de racionalidade da condição humana do que a fé e a religião, esses são o quê? São ideais iluministas. Então, eles acreditavam que a sociedade devia ser guiada pela razão, pelo conhecimento e pela ciência.
e não pela fé ou pela religião. Ok? O objetivo do iluminismo é bem claro na sua proposta dos intelectuais iluministas ao longo da história. Era romper com a forma religiosa que as pessoas pensavam. Porque quando você tem conhecimento para os iluministas, você não tem medo. Você supera a parte do medo. Você não fica refém de uma situação que não existe. Os iluministas, então, eles têm o objetivo de valorizar a ciência, eliminar a ignorância sobre a natureza, sobre a vida e sobre a sociedade. Então eles querem ter que as pessoas desenvolvam-se intelectualmente para compreender as coisas de uma forma melhor. O lema do iluminismo é um lema muito prático. Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, se você vê hoje em qualquer lugar aí esses lemas, são os ideais iluministas. Tá. Não tem como falar do iluminismo sem a gente não trabalhar o conceito de razão. Tá? Então, esse é o instrumento de trabalho do ideal iluminista. Tá? Então, quando falamos o que é razão, por exemplo, é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Então, quando você começa a usar a tua razão, que seria o quê? A tua capacidade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, chegar a um meio ponto, um equilíbrio, ou, como se fala em inglês break-even, tá? Julgar, quando você faz uma leitura assim, o que é certo, o que é errado, aquilo ali é uma forma de julgar. Quando você quando você desenvolve a sua inteligência com informações. Isso faz parte dos elementos da razão. E esses elementos, eles fazem parte dos ideais iluministas para desenvolver a razão. Que você tem que compreender as coisas não a partir dos sentimentos, mas a partir da razão. Então, o próprio iluminismo, pessoal, ele tem a ideia que seria as luzes da razão. E quais são as luzes da razão? Significa o que, pessoal, luzes da razão? Significa iluminar a pessoa com conhecimento para combater as trevas da ignorância e das superstições. O uso da razão é para construir um mundo baseado na verdade, na liberdade e no progresso. Esses são os temas básicos do iluminismo. E eles acreditam que o processo de desenvolvimento da sociedade humana ele tem que acontecer a partir do quê? Do processo de educação. Então eles acreditam que educar é uma forma de esclarecer a humanidade. Então, o iluminismo ele vai se expandir aonde? Nas academias científicas, na Europa, nas escolas, nos liceus, nos salões de baile lá, os intelectuais tomando chá, comendo alguma coisa e conversando sobre uma nova construção de um novo modelo de sociedade, nos clubes, nos cafés. É neste cenário que eles começaram a discutir e a propagar o próprio iluminismo. E os locais que discutiam, o que eles discutiam nesses locais? Sobre ciência, sobre arte, sobre política, sobre questões sociais, sobre economia. Tudo que vocês imaginarem, eles trabalhavam essas questões. E não tem nada melhor para os iluministas para divulgar o seu trabalho como livros. Então, se você olhar aqui atrás, tem um monte de livros aqui. Tem mais umas caixas lá que você sabe que eu vendo livro na feira, né? Eu sou um livreiro. Pretensão, né, jovem? Mas eu tenho aspirações muito grandes iluministas, porque eu acredito que o conhecimento é uma forma de libertar. Uma pessoa com conhecimento, ela amplia seus horizontes, tem menos medo e muito mais coragem. E uma coisa interessante que os iluministas utilizaram para divulgar suas ideias são os livros, as revistas, tá? E os jornais. Como a imprensa foi desenvolvida por Gutenberg com o sistema de imprensa que nós temos hoje, de impressão de livros, revistas, etc., ela se expandiu muito forte no século XVII, século XVIII, foi maravilhoso. E foi criado
pelos iluministas, foi explorado pelos iluministas, o movimento da enciclopédia. Tá? E o que seria enciclopédia, pessoal? Todo mundo conhece enciclopédia, né? Na verdade é um conjunto de informações, tá? É um conjunto de livros que contém várias informações. Eu tenho ali em cima ali uma enciclopédia, mas não vamos cortar o vídeo agora para mostrar. E os iluministas talvez acreditam que educar não é cortar as asas de uma pessoa, mas orientar o voo. Essa é a ideia central. Tá? A palavra, uma das grandes ferramentas que eles utilizaram foi a enciclopédia. E a enciclopédia significa, pessoal, em grego, encíclios, que significa educação circular. Tá? É um conjunto de conhecimentos que leva ao teu desenvolvimento pessoal e humano. Tá? A enciclopédia, que faz parte do movimento iluminista, que os caras que escrevem as enciclopédias são chamados de enciclopedistas, eles vão colocar o seguinte, que a enciclopédia é uma obra que reúne grande quantidade de informação do conhecimento humano. Porque eles acreditavam que quanto mais informações as pessoas tiverem acesso, mais livres elas serão, mais elas conseguem trabalhar a ideia da liberdade civil, da liberdade intelectual e da liberdade religiosa. Tá? A enciclopédia, então, ela vem dar essa força tremenda, tá? Para o iluminismo, com o enciclopedismo. Ela vem assim, de uma forma assim, fantástica. Tá? Então, a primeira enciclopédia que houve, tá? Foi a enciclopédia iluminista, com 35 volumes. Okay? E tem dois iluministas muito bons que organizaram. Foi o Denis Diderot e Jean d'Alembert. Esses caras aí, eles também construíram os ideais da Revolução Francesa. Okay? Tanto Denis Diderot como d'Alembert foram os caras que organizaram o conhecimento. Mas não podemos deixar para trás os caras que colaboraram. O François-Marie Arouet, o famoso Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, cara, Rousseau é fera, tá? O famoso Rousseau, o Charles-Louis Secondet, o Barão de Montesquieu, desculpa meu francês que é um bosté, né? E o Georges-Louis Lelac, o Conde de Buffon. Não podemos esquecer do Paul-Henri Thierry, o Barão de Rodenbach. Esses caras foram os caras que difundiram o iluminismo, tá? E o enciclopedismo. Esses caras contribuíram de uma forma assim fantástica. Foram escritores que os livros dos caras basicamente eram organização social, dinâmica política, arte, cultura, tudo que você imaginar, os caras construíram para quê? Para fundamentar a nova sociedade. Ok? Tem uma coisa interessante. Como tem alguns livros que foram proibidos ao longo da história, a própria enciclopédia também foi proibida ao longo da história. Ou seja, imagina, um conjunto de conhecimento, uma série de livros que abordavam vários conhecimentos, foi proibido. Mas foi proibido por quê? Porque eles eram uma forma de divulgar e condenar a sociedade, o poder vigente da época. Então, muitos reis, muitos governos, a própria igreja condenou a enciclopédia. Por quê? Porque ele tinha muito conhecimento que poderia desestabilizar a fé cristã, desestabilizar governos, entendeu? Então ela foi, por muito tempo, escondida. As pessoas ganhavam volumes e liam escondido. Natural, pessoal. 300 anos atrás. Tá? Então, uma coisa interessante do que o iluminismo defendia. Defendia a igualdade jurídica, que todos somos iguais perante a lei, mas igual mesmo, não só no papel. Tolerância religiosa e filosófica. As pessoas têm que ter o respeito a uma religião, tolerar a religião do outro e as ideias dos outros. Liberdade pessoal e social, o princípio da liberdade é fundamental. Lógico, você tem que ter a liberdade, nós chamamos constitucional, aquela liberdade que está entre as leis que regem uma sociedade. O direito à propriedade privada, defesa do contrato como mediação das relações sociais, ou seja, qualquer relação tem que ter um contrato. Contrato de casamento, um contrato comercial,
um contrato entre a sociedade e o Estado. Tá? Maior participação política na sociedade, ou seja, os princípios democráticos, eles estão em voga pro próprio iluminismo. E a ideia do governo representativo. Esse é o princípio básico do iluminismo. Um governo representativo. E o lema deles, como já falei para vocês, é igualdade, liberdade e fraternidade. Eles combatiam, o iluminismo combatia, tinha umas coisas assim que eles defendiam, outras que eles combatiam mesmo, eles eram de frente mesmo. O absolutismo monárquico, o que é o absolutismo monárquico, pessoal? O absolutismo monárquico é o poder absoluto do rei. Eles querem compartilhar, querem que seja compartilhado o poder do rei com a sociedade, principalmente com a classe burguesa. Tá? A intervenção do Estado na vida econômica e o mercantilismo, ou seja, essa ideia liberal vem somente daí, dos iluministas, que o Estado não pode se meter na economia. Eram contra a tese do direito divino dos reis, ou seja, que os reis são representantes de Deus na Terra. Quem deu esse poder aos reis e deu esse conceito foi a própria igreja que foi protegida pelos reis. Isso você vai encontrar muito forte pelo Império Franco, lá, quando eles fazem a defesa, a proteção da igreja, entendeu? Em relação aos árabes, aos mouros, ou qualquer outra forma de opressão à igreja. Eles se opõem a essas verdades reveladas na fé, ou seja, eles questionam se realmente são verdades ou são coisas. Voltando aqui, uma outra coisa interessante é legitimar o poder do rei. Questionava essa legitimação do poder do rei baseado na vontade de Deus. Então eles questionavam assim, de uma forma bem básica e combatiam tudo isso aí. Okay? Então já falei para vocês, os principais pensadores do iluminismo. Voltaire, tá? Que defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Criticava a igreja e o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo, ou seja, ele propunha que o governo abrisse espaço para a burguesia esclarecida, ou seja, para os intelectuais. Isso é Voltaire, ok? O Rousseau ele também tem umas coisas bem interessantes, que ele foi um dos grandes contribuidores do iluminismo. As suas obras foram todas em prol da evolução das relações sociais. Discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens é uma obra interessante que ele publica, que está presente na enciclopédia. Criticava a propriedade por ser a raiz das infelicidades humanas, ele fazia isso. Ele publicou a obra O Contrato Social, defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito a todos. Essa ideia é iluminista. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Essa é uma das expressões interessantes que ele falava. Né? Aí nós temos o Barão de Montesquieu, que é um cara também bem sensacional. Ele era contra o absolutismo, afirmava que somente o poder poderia limitar o poder, ou seja, um poder limita outro. Então ele cria aquela ideia, tá, da interferência política e da divisão dos poderes. Defendia o aspecto democrático do governo e respeito às leis. O governo tem que respeitar as leis. Ele não é a lei, ele não é a Constituição. Ok? Montesquieu, com a obra O Espírito das Leis, ele faz o que ele propõe. A divisão dos poderes para que realmente uma sociedade moderna tenha condições de se evoluir, que é composto pelo legislativo, executivo e judiciário. Okay? Então, essa divisão de poderes do rei, ele propõe na obra O Espírito das Leis, tá? Que ele cria. Okay? Montesquieu, John Locke, um outro iluminista bem interessante, criticou a teoria do direito divino dos reis e combateu o absolutismo. E ele fala, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Bem interessante que ele colocava. Admitia a supremacia, mas este deveria ser respeitar as leis naturais e civis, zelar por defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Tá? Então ele defende o que, pessoal? Que o Estado tem que defender o povo. O governo tem que trabalhar para o povo. E defendeu a separação entre a igreja, o Estado e a liberdade religiosa. Okay?
Então esses caras aí contribuíram significativamente para a construção de um mundo moderno. Então esses caras foram o quê? Essa é a ideia do iluminismo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Influenciou uma série de revoluções pelo mundo. Um abraço para vocês. Valeu pela companhia, gente. Tchau.